Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva, nós estamos lendo a Bíblia. E ontem nós lemos o livro de Ruth, eram só 4 capítulos, deu para a gente ler tudo. Hoje é 25 de abril de 2022, nós vamos começar em 1 Samuel. Vamos conhecer a história de Samuel, como Samuel nasceu. Mas voltando aqui ao livro de Ruth, eu queria só comentar uma coisa. Fala que Noemi perdeu o marido e perdeu os filhos. Os filhos que o nome deles é Quilion e Malom. Aí eu tava pensando, como que esses dois rapazes morreram de uma vez? Provavelmente nessas guerras, nessas matanças que tinha lá contra... Eles lutavam contra os inimigos e também lutaram contra os próprios israelitas. Como foi a tribo... O povo de Israel lutou contra os de Benjamim. Então, lutaram contra o povo de Deus contra o povo de Deus. Por causa daquela confusão, né? Que mataram a concubina a mulher do levita. Aí eu tava pensando, como morreram esses dois rapazes? Só fala que eles morreram. Provavelmente foi nessas guerras. Talvez o marido da Noemi também morreu nessas guerras. Morria muita gente. Mas nós não precisamos preocupar com essas coisas, como morreu, essas coisas, que isso não vem ao caso, não importa muito. Por isso que não ficou registrado. A Bíblia fala em Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 29, que as coisas que são ocultas na Bíblia é de Deus. E as coisas que são reveladas é para nós e nossos filhos. Então nós temos que meditar, conhecer a palavra de Deus, mas o que não está aqui é coisa que não importa. É igual tem pessoas que questionam muito a vida de Jesus, tipo dos 12 anos aos 30 anos, o que Jesus fez. Não importa. Eu creio que Jesus teve uma vida normal com o pai dele, vida de um rapaz normal, um homem de fé. Mas ele começou a manifestar ao mundo a partir dos 30 anos. E morreu com 33 e ressuscitou. Para a glória de Deus. Então vamos continuar a nossa leitura? 1 Samuel. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Cada nome esquisito, né, gente? Cada nome diferente. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, a humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados.
Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Olha como tem valor, gente, a palavra do sacerdote. Mesmo ele tendo julgado a Ana, achar que ela estava embriagada, mas ele profetizou na vida dela: Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Lembrando, gente, que o Elcana tinha duas mulheres. Tinha a Penina e tinha a Ana. E a Penina, né, ficava criticando ela todos os dias, porque ela tinha filhos e a Ana não tinha. Todo dia criticava ela, jogava na cara dela, ficava gozando a cara dela. Aí ela orando, pedindo ao Senhor. Aí Deus deu para ela um filho. Vamos ver como que acontece. Ana consagra Samuel. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Elcana, seu marido: Faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Capítulo 2 de 1 Samuel. A oração de Ana. Gente, voltando a comentar aqui, quem conhecia essa história? Se você não conhecia ainda, comenta aqui embaixo. Eu não conhecia, gente, antes de eu converter. A Bíblia para mim era um livro sagrado, mas que ficava guardado. Eu não lia. E quando eu li, eu achava muito fora da realidade, assim, para mim. Como eu era, né, tinha uma religião, eu achei que aquele livro não era para mim, para eu seguir, né? Que olhando assim a gente acha meio complicado, meio difícil. Mas com Deus nada é difícil. Quando a pessoa aceita Jesus, recebe o Espírito Santo, e com o Espírito Santo não é nada difícil. Ele que nos conduz no novo caminho. A gente aprende que não é tão difícil seguir as leis de Deus. Com a força de Deus a gente consegue. No capítulo 2, a oração de Ana. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Olha que oração bonita. Não fale então orgulhosamente.
Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Não passam fome. A que era estéril deu à luz. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Tem uma outra tradução que fala assim: Ele faz descer a sepultura e faz subir. Porque Deus, Ele é dono da vida e da morte. Ele é sobre todas as coisas. Então Ele permite que a pessoa morra e também ressuscita aquele que está morto. Então, repetindo, o Senhor mata e preserva a vida. Que Ele pode, né? Ele é poderoso. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. A Bíblia fala que Deus exalta Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Santos, gente, só somos nós, são os vivos. Não é aquilo que o homem faz de gesso, não. Nem de ferro, nem de cobre, nem de madeira. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Não é pela força humana, só com a força de Deus. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Olha que oração linda, gente. Nossa Deus, né? Do fundo da alma mesmo, né? Só palavras que exaltam o Senhor. O Senhor é digno de ser exaltado, de ser aplaudido, de ser adorado. Na verdade, é o único Senhor, é o único digno de receber todo louvor, honra, glória e adoração. É o único. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção, ou seja, debaixo da direção do sacerdote Eli. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Olha, gente, como os filhos do sacerdote eram ímpios, né? Ofne, como é que é o nome do homem, gente? Ofne e Finéias, acho que é. Então o Eli já estava velho, e os filhos deles trabalhavam como sacerdote lá, e faziam isso. Olha, o povo trazia o cordeiro para oferecer ao Senhor, né? Pessoas, às vezes, né, com mais dificuldade na vida, traziam um cordeiro perfeito, porque a Bíblia ensina que a gente deve oferecer a Deus coisa boa, e não aquele machucado, aquele que está mancando, aquele que está cego. Deus ensinou na época, na lei de Moisés, Deus ensinou: ofereça um cordeiro sem defeito, sem mancha, que não seja cego, que não seja manco, que não tenha os testículos danificados. Deus exigia essas coisas, para oferecer para ele o melhor. Aí sacrificava lá, assava o bicho lá, cozinhava o animal na panela, sei lá. O tempo de antigamente, esse tipo de sacrifício. Aí o sacerdote ia lá, enfiava o garfo, pegava para eles. Às vezes o pessoal que oferecia era povo, né, vivia com mais dificuldade,
e o pessoal ficava comendo a carne que era consagrada ao Senhor, que não podia. Eles teriam a parte deles. A Bíblia fala que eles teriam a parte deles, mas não pegar assim de qualquer jeito, pegar à vontade. Isso é glutonaria, né? Nem cumprir os deveres do sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, o travesso, o caldeirão, a caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Isso está falando que o sacerdote queria, não Deus. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Elcana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Em lugar de Samuel, né? Que do Senhor, o Eli profetizava na vida dela. Que o Senhor, pedindo ao Senhor que desse ela mais filhos, no lugar do Samuel que ela sacrificou ao Senhor. Ela deu para servir na igreja lá, ajudar o sacerdote. O Senhor dê a você filhos desta mulher, falava com Eucana, seu esposo. O Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Olha, teve mais 5. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Esse menino era pervertido mesmo, hein? Esses filhos de Eli. Ofni e Finéias. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando no meio do povo. Isso escandaliza, né, gente? Né, a fé de muitos. Vendo uma pessoa errar, é tipo um pastor, né? Pecar no meio do povo, se escandaliza a igreja. E muitos se desviam quando vê atitude assim, né, das pessoas, né, que ficam no altar. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. O Senhor endureceu o coração deles para que eles não ouvissem os conselhos do pai. O Senhor ficou tão invocado com eles que queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Gente, eu gostaria que vocês comentassem se vocês estão entendendo bem, né? Se vocês estão entendendo a palavra de Deus, se está sendo importante para você. Continuando. Profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Sob o domínio de faraó? Escolhi seu pai, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar
Está falando da boca de Deus, viu, gente? Ó. Profetizando diretamente de Deus, ó. Que aquele tempo o povo profetizava, porque não tinha o Espírito Santo aqui na terra ainda. A Deus falando, ó, na boca do homem, ó. Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Viu, gente? Ó? E não haverá mais nenhum idoso na sua família. Ou seja, vocês morrerão mais jovens. Não haverá mais nenhum idoso. Repetindo, é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai. E não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas e para entristecer o seu coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Viu, gente? Servir a Deus é coisa séria. É coisa que não é difícil, mas tem que ter temor. Deus é Deus. Deus não é qualquer um, não, gente. Deus não é aquele que aceita resto, não. Olha o sacerdócio que ele estava fazendo. A carne era sacrificada ao Senhor, acho que era cozida, depois assada, não sei. Aí eles enfiaram o garfo lá e pegavam as partes melhores, levavam para eles. Pegavam o animal antes de cozinhar lá e levavam para eles cru para fazer churrasco. E Deus se indignou com isso e dava o resto para Deus. Sacerdotes, hein? Faziam isso. E o que ia acontecer a seus 2 filhos? Olha, Deus continua falando, ó. E o que ia acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Capítulo 3. O chamado de Samuel. Vamos ver que dá tempo. Lê o capítulo 3. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. O Samuel era um menino ainda. E ele não estava acostumado. Deus nunca tinha falado com ele assim diretamente. Ele era criança ainda. Aí ele pensou que Eli que estava chamando ele, mas era Deus.
Deus chamou ele com voz audível. Ele nem falou alto. Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Deus não aceitaria mais sacrifício deles. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: O que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Viu, gente? Nesse livro nós aprendemos que nós não podemos passar a mão na cabeça de nossos filhos. Nós mesmos, nós primeiramente, temos que ser cristãos verdadeiros, fiéis, temente a Deus, praticar a palavra. Gente, Deus não olha a aparência de ninguém, não. Não adianta ter aparência de crente. Tem que ser crente. Tem que obedecer a Deus, tem que ler a palavra e praticar. Tem que orar e principalmente praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas para ser lida, para ser obedecida. Ah, eu não concordo. Mas obedece. Se não concordar, obedece mesmo. Deus não está pedindo opinião. É para ler e obedecer. Então, Eli ficou passando a mão na cabeça dos filhos. Né? De repente, tinha que dar uma surra naqueles marmanjos. Era tudo grandão, mas estava pecando feio contra o Senhor. Deitando com as mulheres que ajudavam a servir lá na casa do Senhor. Né? E tomando o sacrifício, o animal que era sacrificado ao Senhor, comendo, se engordando, comendo churrasco, né? Fazendo orgias lá, coisas erradas. Então, meus queridos, nós não podemos passar a mão na cabeça dos nossos filhos. Nós temos que falar com ele verdadeiro, a palavra verdadeira. Não adianta passar a mão na cabeça, porque a palavra de Deus é para ser obedecida, é para ser vivida. Nós temos que mudar de vida. Chega de ser crente de aparência. Chega, gente. Se você está sendo crente de aparência, converta-se. A Bíblia fala: lembre de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras. Chega de ficar servindo a Deus de qualquer jeito. Deus é santo. Nós temos que servir a Deus, observar as leis do Senhor com temor e tremor. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, porque isso é pecado. Deus não agrada disso.
Deus está de olho. Acho que essas coisas passaram impune. A Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama. E Ele nos ama e Ele quer nos corrigir. Então, meus queridos, vamos terminar por aqui. Amanhã nós vamos ver a partir do capítulo 4. Então, por hoje é só. Deus que abençoe. Se você quiser dar um like no vídeo, você dá. Se você quiser inscrever, né, ativar o sininho, se quiser compartilhar, seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo a ouvir a Bíblia, acompanhar com a gente a leitura da Bíblia, em nome de Jesus. Deus que abençoe, fiquem com Deus e a paz seja com todos.